Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Andréa ligou para Helena para dizer que ela encontrou uma governanta para ela. Eles providenciaram para Andréa e trouxeram na hora do jantar. Irene chegou e Helena disse: "Você deve ter voltado para casa muito tarde." Irene ignorou o comentário sobre Ernesto permitir que ela trabalhasse. Helena, que não se importava, ela olhou de volta para sua tela e o diabo apareceu. Ele disse que não podia esperar até que voltasse do trabalho. Ele pediu a Irene que as deixasse conversar. Era sobre a acusação de fraude. Ele queria resolver isso de uma maneira cordial. Ele queria que ela conversasse então com Horácio de que isso daria certo e restauraria então sua reputação. Ela também disse que poderia falar com ele, mas isso não é garantia do sucesso. Ele respondeu: "Mas sempre ouve de você." Ele concordou em falar com o pai. Ernesto agradeceu educadamente e disse que viria em casa. Observou caminhar pelo corredor, então fechou a porta e pegou o telefone. Ele foi incapaz de escapar a Irene, esperando por ele com uma aranha viúva negra. Ele explicou a ela com uma exasperação mal disfarçada que veio consertar a situação dos negócios para que seu pai não acabasse em ruína. Irene fez um comentário sobre isso e começou a flertar, perguntando se eles iriam ficar naquela noite. Ele disse a ela que não seria sensato e ela disse: "Relaxe, nada vai acontecer." Nenhum dos dois percebeu que Gabriela estava ao alcance de sua audição. Ela voltou para seu escritório quando ele saiu. Gabriela recuou para não ser pega. Helena então falou com Horácio, que disse que o negócio era realmente muito bom, mas ainda não se comprometeu com uma resposta. Helena trouxe Nicolas de sua escola para casa. Quando ia começar o jantar, Andréa chegou com Malu, a nova governanta. Andréa sentou-se com Nicolas enquanto Helena mostrava a casa. Samuel falou com Rosa que queria vê-la para o jantar, mas ele recusou, pois estava de volta à escola com a bolsa devolvida. Ela parecia desconfortável com a notícia de que Gabriela tinha algo a ver com isso. Pedro chegou em casa na esperança de falar com Esther. Gina falava sozinha e disse a ele que sua mãe estava na igreja para organizar uma missa para seu pai. Ele perguntou por que ela ainda estava lá e ela respondeu que não queria que ele a odiasse. Tudo estava bem entre nós até aquela mulher, Helena, e ele não aguentava mais, então ele apontou para o arquivo que trouxe, dizendo a ela que era a sentença de divórcio. Tudo o que ela precisava fazer era assinar e nunca mais ter que vê-lo novamente. "Para mim você não existe", disse ele. Ele pegou as chaves e saiu para que ela pudesse sair e não poder mais voltar para aquela casa. Ela olhou para os documentos com muitas lágrimas egoístas. Helena convidou sua mãe para o jantar. Andréa aceitou. Helena disse a ela que as coisas logo teriam uma mudança radical. No entanto, Ernesto entrou no momento em que ela dizia a Andréa que esperava resultados que a libertassem de uma vez por todas. Ela não disse mais nada sobre isso, preferindo esperar até que tudo ficasse fechado. Até então, era preciso fingir que estava tudo bem. Ernesto entrou na sala de jantar naquele momento e fingiu que estava tudo bem com eles. Ela o apresentou a Malu, ele então subiu as escadas para pegar Nicolas. Gabriela e Perla comeram juntas. Perla ficava animada com Joaquim, que a maioria de nós acha que é um idiota. Seu aniversário estava chegando. Gabriela não ficou muito animada com isso ou com a perspectiva de festa de aniversário dele, dizendo que achava que não poderia comparecer. Ela estava chateada por terminar com Samuel. Ela sentia falta dele, dizendo que ele provavelmente estava feliz por se livrar dela. Perla não tinha tanta certeza disso, dizendo que provavelmente ele sente falta dela e que ficou feliz com o resgate de sua bolsa. Gabriela disse que era gratidão, nada mais que isso. Perla convenceu de ir à festa. Pedro foi à igreja para encontrar sua mãe, mas há falta de alguns. O padre perguntou-lhe como estava, vendo que não estava como sempre. Sim, foi a perda de seu pai, mas
Mais do que isso, explicou a situação da paternidade, como não pôde deixar de pensar que seu pai não tivesse ouvido, ele estaria vivo. O padre ficou chocado com a notícia, mas disse que ninguém morre por ouvir más notícias. Domingos teve um ataque cardíaco porque estava doente. Pedro ficou aliviado porque a notícia da paternidade já era ruim, mas teria sido pior se tivesse custado a vida de seu pai. Fiel às exigências de sua fé, ele disse a Pedro para perdoar e se livrar desses pensamentos ruins. Além disso, ele disse que sob nenhuma circunstância deveria buscar a vingança. Pedro não pretendia, mas queria então Gina fora de sua vida. Ele agradeceu ao padre por dizer qual o caminho certo a seguir. Pedro mandou uma mensagem para Helena que queria falar com ela, mas ela estava na mesa de jantar no momento, então ela respondeu: "No momento, não posso." E Ernesto perguntou para quem ela estava enviando, e ela disse Irene e olhou para ele. Nicholas pediu permissão para ir para o seu quarto e Helena lembrou de escovar os dentes. Andrea o beijou porque ela teve que sair. Enquanto Malu levava Nicholas a escada acima, Ernesto abraçou Helena de lado para o benefício de Andrea, que foi embora. Helena se libertou e ele quase implorou, como se ele não conseguisse se lembrar de tudo o que havia acontecido. Ela disse que era tudo sobre trabalho e eles voltavam a estaca zero sobre tudo, terminando com ele dizendo: "Não brinque comigo, porque farei coisas que não quero fazer." Ela entendeu o significado disso perfeitamente, mas pareceu triste quando ele acariciou seu rosto antes de subir as escadas. Samuel conversou no dia seguinte com um colega que disse que não é assim que funciona conseguir uma bolsa de volta. Logo após a separação, Perla ligou para convidá-lo para a festa de Joaquim. Ele agradeceu, mas não se comprometeu em comparecer. Ernesto ligou para Irene, que era o seu habitual capacho, para ele. Ele perguntou sobre a mensagem que ela enviou a Helena e que ela perguntou qual e quando. Ela disse que Helena mentiu e deve ter sido uma mensagem de Pedro. Claro que ela não viu sua reação não verbal e ainda não recusou a entender seus status em sua vida. Ela estava tentando planejar uma escapada no fim de semana. Ele então disse a ela que não estava de bom humor e encerrou a ligação. Nesse mesmo capítulo, Gina ligou para Nelson para dizer que havia confessado a Pedro tudo. Ele não entendeu o comportamento dela e ela finalmente disse que Pedro não queria mais vê-la e que ela precisava que ele viesse buscar. Ele perguntou se ela havia admitido que Augustinho era o pai e ela disse que não e que ninguém deveria saber. Ele disse que Augustinho tinha o direito de saber e Gina disse que não queria nada com ele. Nelson também disse a ela que um dia ele saberá e ela não gostará das consequências. Quanto a Esther, que certamente tinha o direito de saber sobre isso, Gina concordou, mas não iria contar a ela agora. Nelson disse a ela para empacotar suas coisas e iria então buscá-la. Assim que Gina colocou a mala na cama, Esther entrou no quarto dizendo que estava saindo. Gina disse que se sentia melhor, que deveria ir para casa e sair do caminho. Esther disse que não incomodava e que agora sua companhia era boa para ela, tendo em vista a perda de Domingos. Com algumas dificuldades, Gina disse que as coisas entre ela e Pedro não estavam bem e estavam melhorando, então era melhor ela ir embora. Esther abraçou brevemente e depois disse a ela que depois que Gina saiu, o sistema hidráulico novamente voltou.